Vamos imaginar a seguinte situação de pesadelo para quem acompanha a nossa análise de hoje. Alguém comete um crime num país estrangeiro, se desespera e foge de volta para o Brasil. Aquela clássica rota de fuga, né? Exato. Essa pessoa entra no voo com a certeza absoluta de que está, totalmente protegida pela Constituição. Afinal, existe uma regra meio sagrada, ou pelo menos um mito muito forte, de que o Brasil nunca entrega seus filhos para a justiça de fora. Sim, é o que todo mundo comenta no dia a dia. Pois é. Só que aí a pessoa desembarca e a realidade bate na porta com muita força. O governo brasileiro vai sim extraditar essa pessoa. Vai entregar ela amarrada para a polícia estrangeira. Nossa, um banho de água fria total. Um choque. E o motivo para essa reviravolta toda uma escolha burocrática invisível que essa pessoa fez muitos anos antes, quando estava buscando uma vida melhor no exterior. O que é fascinante aqui é que a gente tende a tratar o pertencimento a um país como algo superfísico, né? Algo garantido, inabalável. Tipo uma caderneta de capa azul ou verde na gaveta, cheia de carimbos. É, o passaporte físico mesmo. Isso. Mas a identidade nacional é, na verdade, um fio invisível. É um vínculo jurídico e político incrivelmente complexo. E esse fio pode ser esticado, pode ficar suspenso ou, como nesse caso trágico da extradição, cortado por completo. É exatamente por isso que a gente decidiu fazer este mergulho profundo hoje. A nossa missão nessa exploração é desbravar um material bem denso de direito constitucional focado nos chamados direitos da nacionalidade. Um tema que afeta todo mundo, mas que pouca gente entende as engrenagens de verdade. Cultas que definem quem realmente pertence a um Estado. Mas antes da gente destrinchar quem é brasileiro e como se perde isso, a gente precisa limpar o terreno, sabe? Fazer aquela fundação básica. Isso. Os materiais que estamos analisando mostram que no dia a dia as pessoas usam 3 palavras como se fossem sinônimos: população, povo e cidadão. Mas, na lente do direito, são universos completamente diferentes. Essa distinção é a base de tudo, sabe? Pense na população como um mero dado estatístico, é uma fotografia do momento. Tipo um censo geográfico. Exatamente. É absolutamente qualquer pessoa que esteja pisando no território brasileiro neste exato segundo. O turista francês que está tirando fotos lá no Cristo Redentor. O executivo japonês numa reunião na Avenida Paulista. Perfeito. E o padeiro, nascido lá no interior de Minas Gerais. Todos eles compõem a população do Brasil hoje. É físico. Certo. Vamos desempacotar isso então. O padeiro mineiro faz parte do povo brasileiro, mas o turista francês e o executivo japonês não. Eles são apenas população de passagem. É aí que entra o conceito de povo. O povo é o grupo que possui aquele fio invisível que a gente mencionou. É o conjunto de indivíduos que tem o vínculo da nacionalidade com o Estado. Independentemente de onde eles estejam no planeta, né? Isso mesmo. Pode estar morando no Japão, faz parte do povo brasileiro. E aí, dentro desse grupo, a gente tem uma fatia ainda mais específica, que é o cidadão. Tá. E onde o cidadão se diferencia do povo? O cidadão é um nacional, seja ele de nascença ou naturalizado, que possui direitos políticos ativos. Ah, entendi. É quem pode votar e ser votado. Exato. É o indivíduo que tem o poder de ir nas urnas e escolher os representantes. Então a hierarquia fica super clara. Um recém-nascido num hospital em São Paulo faz parte do povo porque já ganhou a nacionalidade. Mas ainda não é cidadão, porque um bebê não vota, obviamente. Faz todo sentido. Tudo começa no momento do nascimento, que é o que nos traz para a raiz do conceito de povo. E é aqui que a arquitetura do direito constitucional começa a desenhar, as linhas de fronteira reais. As regras do jogo de quem entra e quem fica de fora. Exato. Existe uma grande batalha global sobre como um país distribui essa carteirinha de sócio originária. De um lado, a gente tem o ius sanguinis, que é o direito de sangue, focando na árvore genealógica. Olhando para quem são os pais, os avós. E do outro lado, o ius solis, o direito de solo, que olha pura e simplesmente para a geografia. Como é que o Brasil opera essa máquina gigantesca? A nossa Constituição de 1988 fez uma escolha muito clara pelo ius solis como a grande regra geral.
A criança respirou pela primeira vez dentro do território brasileiro. Sim, O Estado já abraça. sim, um Estado já, essa criança é brasileira nata. Não faz a menor diferença se os pais vieram do outro lado do mundo, se estão aqui de passagem, ou qual idioma eles falam dentro de casa. É tipo uma analogia que eu gosto de usar para quem nos escuta. É como um gigantesco clube de campo. Um clube bem exclusivo, diga-se de passagem. Sim, se o nascimento ocorrer dentro dos muros desse clube, a criança ganha a carteirinha vitalícia de sócia na mesma hora, mesmo que os pais sejam apenas turistas que pagaram um passe de um dia para usar a piscina. É uma hospitalidade imensa do Estado brasileiro. Mas lendo os textos, fica evidente que o Estado impõe um limite de segurança para essa hospitalidade toda, né? O que acontece se, por exemplo, os pais forem diplomatas franceses trabalhando lá em Brasília? O bebê ganha a carteirinha do clube? Aí a carteirinha é negada na portaria. E a lógica por trás disso é a proteção da soberania global, sabe? Essa é a grande exceção à regra do solo que a gente comentou. Como funciona exatamente essa exceção? É assim, se ambos os pais são estrangeiros e pelo menos um deles está no Brasil a serviço do seu país de origem, a criança não recebe a nacionalidade brasileira. Porque eles representam o governo de lá, né? Exato. A embaixadora francesa em Brasília, ela representa o Estado francês. O trabalho dela carrega, de certa forma, a jurisdição da França para dentro do território brasileiro. Então o Brasil meio que respeita esse espaço. Isso, o Estado brasileiro entende que o filho dela pertence àquela jurisdição estrangeira. Não seria certo forçar a nacionalidade brasileira nessa criança. Mas a palavra-chave que precisa, piscar em neon para nossa audiência agora é a serviço do país de origem. Essa distinção muda o jogo todo. Muda mesmo. Porque, pensem bem, se essa mesma cidadã francesa não for diplomata, mas estiver no Brasil trabalhando para uma multinacional privada de tecnologia, ou até mesmo se estiver a serviço do governo da Alemanha. Que não é o país dela. Exato, a proteção não se aplica. A criança que nascer aqui será brasileira nata, sem nenhum questionamento. O alinhamento tem que ser muito perfeito, estrangeira a serviço do próprio país. O critério exige essa exatidão cirúrgica. E esse embate entre o solo e o sangue que a gente está vendo nos leva a consequências drásticas quando os sistemas de diferentes países entram em rota de colisão. Porque o mundo não é nada uniforme, né? Totalmente assimétrico. E quando as regras se cruzam, elas criam verdadeiras loterias jurídicas ou, no extremo oposto, pesadelos burocráticos terríveis. Nossa, vamos falar sobre a loteria primeiro, então. Os chamados polipátridas, que as fontes citam bastante. O pessoal da dupla nacionalidade. Isso. Imagine um casal de italianos que decide se mudar para o bairro da Moca, lá em São Paulo, para abrir um negócio, uma padaria. Eles não têm nenhum vínculo com o governo da Itália, apenas vieram buscar novas oportunidades. Uma história super comum no Brasil. Bem comum. E aí eles têm um filho no Brasil. O Brasil olha para esse bebê e aplica a nossa regra de ouro, o ius solis. Nasceu no território, é brasileiro nato. Perfeito, ganhou a primeira carteirinha. Mas a Itália é uma verdadeira fortaleza do ius sanguinis, o direito de sangue. O governo italiano diz que o filho de italianos carrega a pátria nas veias, não importa o CEP do hospital em São Paulo. E qual é o resultado dessa soma? Dupla nacionalidade automática, involuntária e simultânea. A criança já nasce com acesso VIP a dois mundos. Bum! É o cenário dos sonhos, o melhor dos dois mundos mesmo. Mas, em contrapartida, esse choque de regras pode gerar o abismo absoluto. O pesadelo burocrático que você mencionou. Exatamente. É o caso dos apátridas. Na doutrina, a gente conhece pelo termo alemão Heimatlos, o sem pátria. Vamos inverter totalmente o cenário da Moca. Tá, vamos lá. Um casal de brasileiros decide tentar a sorte fazendo pizzas lá em Nápoles, na Itália. Eles estão na iniciativa privada, não estão a serviço do governo brasileiro. E a esposa engravida. E o bebê nasce na Itália. Isso. Aí, a lei italiana olha para a criança e diz: a gente não dá nacionalidade pelo solo. E como os pais não são italianos, nada feito. Negado o ius solis lá. Sim. E o Brasil, olhando de longe, atravessando o oceano, diz: olha, a nossa regra principal é o solo. E esse bebê não nasceu dentro do nosso território. Caramba! E aqui a gente precisa pausar um segundo para entender a gravidade absoluta disso.
Imaginem a agonia dessa família. É desesperador. Essa criança se torna tipo um fantasma burocrático para o mundo. Ela não pertence a lugar nenhum. E sem nacionalidade, como é que os pais conseguem matricular essa criança numa escola pública? Não conseguem. Como acessam o sistema de saúde oficial? Como emitem um passaporte para viajar de volta para o Brasil para ver os avós? Ou para qualquer outro lugar? É uma vulnerabilidade extrema, é um apagão de direitos humanos. É a pior situação possível no direito internacional. Mas eu imagino, lendo o nosso guia de estudos, que a Constituição de 88 não fecharia os olhos para uma falha tão brutal, né? Como o Brasil resgata essas crianças que caíram nesse limbo? A Constituição oferece duas pontes de resgate brilhantes. E, nesses casos específicos, o Brasil adota excepcionalmente o critério do sangue para salvar a pessoa. Certo. Qual é a primeira ponte? A primeira ponte é bem burocraticamente simples, na verdade. Os pais pegam a criança, vão até uma repartição brasileira competente no exterior. Geralmente um consulado ou embaixada, né? Exato. Vão no consulado e fazem o registro de nascimento formal lá. Uma vez registrado nesse livro consular, o abismo se fecha na hora. A criança é reconhecida pelo Estado como brasileira nata. Fim do problema. Tá, maravilha. Mas a gente sabe que a vida real é meio caótica. Nem toda a família mora numa grande capital, perto de um consulado, ou talvez a família esteja numa situação de vulnerabilidade tão pesada que simplesmente desconhece a lei. Isso acontece muito, infelizmente. E aí a criança cresce lá na Itália, sendo totalmente invisível perante o Estado. Como é que o Brasil resolve isso se o bonde de ir no consulado quando o bebê já passou? É aí que entra em cena a segunda ponte, que, olha, é uma verdadeira obra de arte da nossa engenharia jurídica. É a vinda para o Brasil acompanhada da opção após a maioridade. Tá, me explica como isso funciona na prática. Funciona assim. Essa pessoa, esse fantasma burocrático, pode, a qualquer momento da vida, vir residir no território brasileiro. E depois de atingir os 18 anos, ela mesma vai perante um juiz federal. Ela sozinha, por conta própria? Isso, como adulta. E ela declara formalmente para o juiz que escolhe a nacionalidade brasileira. O termo técnico que a gente usa no direito para isso é direito potestativo. Direito potestativo. O que isso quer dizer para quem não é da área jurídica? É uma forma rebuscada de dizer que o Estado não pode recusar o pedido. Se os requisitos de morar aqui e ter 18 anos forem cumpridos, a vaga é da pessoa. O governo tem que aceitar e pronto. Caramba, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensem na linha do tempo dessa história maluca. A linha do tempo é o grande X da questão. Vamos imaginar que esse adolescente que cresceu sem pátria lá na Itália consiga vir para o Brasil com, sei lá, 15 anos de idade. A lei diz que ele só pode fazer essa opção oficial perante o juiz depois dos 18, certo? Certo. Tem que esperar a maioridade civil. Então, o que acontece durante esses 3 anos? Ele passa 3 anos no Brasil como um alienígena jurídico, sem poder tirar um CPF, uma identidade, sem ir para a escola. De jeito nenhum. O Supremo Tribunal Federal construiu uma solução elegantíssima para preencher exatamente esse buraco no tempo. É o que eles chamam de condição suspensiva. Condição suspensiva, gostei do nome. Como é que opera? Quando esse adolescente chega ao Brasil para morar aos 15 anos, o sistema jurídico meio que entrega para ele um passe VIP provisório. Um crachá de visitante especial. Mais que visitante. Ele é considerado e tratado pelo Estado como brasileiro nato durante toda a sua menoridade. Afinal, ele ainda não tem a capacidade legal para ir no juiz assinar o documento definitivo sozinho. Ah, então ele vive normalmente, vai para a escola, tira identidade, joga bola no bairro, tem acesso à saúde, mas aí o relógio bate meia-noite no dia do aniversário de 18 anos dele. A fase adulta chegou. E a cobrança também. É hora de assinar o contrato com o Brasil. E se ele, esqueceu, se não for ao juiz no dia seguinte ao aniversário? O que acontece com esse passe VIP? O passe provisório é bloqueado na mesma hora. Aquela condição maravilhosa de brasileiro nato fica suspensa. Ele volta para o limbo. Ele deixa de ser considerado brasileiro até que decida ir lá na Justiça Federal resolver a pendência no tribunal. E tem um detalhe crucial aí que a doutrina destaca. Qual? Se ele enrolar muito, digamos que ele só vá ao juiz aos 30 anos de idade. Ficou 12 anos suspenso. Isso.
E aí, finalmente, ele faz a opção aos 30. A aprovação do juiz retroage. Ela volta no tempo e apaga todo esse buraco. É o que o meio jurídico chama de efeito ex-tunc. Efeito ex-tunc. Bate e volta. Exato. A vida inteira dele volta a ser lida pelo Estado como a de um brasileiro nato desde o dia do nascimento lá na Itália. Nunca houve ruptura no papel. É fascinante ver a flexibilidade do sistema para tentar não deixar ninguém para trás, né? Bom, até agora a gente explorou quem já nasce dentro do clube ou quem tem aqueles laços de sangue para ser resgatado. A nacionalidade originária. Isso. Mas e quem não tem ligação nenhuma com o Brasil? Como um estrangeiro puro sangue consegue comprar o ingresso e virar brasileiro? Passamos agora da nacionalidade originária, que é automática, para a secundária, a famosa naturalização. Que é um processo totalmente voluntário. A pessoa tem que querer. E a arquitetura da naturalização é dividida em duas grandes portas principais: a ordinária e a extraordinária. Vamos abrir a ordinária primeiro. A ordinária atende os estrangeiros em geral de qualquer lugar do mundo. O ponto vital dessa modalidade é que ela funciona como uma entrevista de emprego, sabe? Onde a empresa tem a palavra final. É o chamado ato discricionário. Então não é uma garantia. Nenhuma. O imigrante pode vir para cá, aprender o português com perfeição, construir uma carreira super sólida no Brasil, cumprir todas as exigências burocráticas da lei. Fazer tudo certinho. Tudo. E, ainda assim, o Ministério da Justiça pode analisar a pasta dele e dizer: não, muito obrigado, não queremos. Não existe uma garantia absoluta de que ele vai ser aceito. Nossa, tenso. Mas a porta da naturalização extraordinária, lendo as nossas fontes, parece ser uma história bem diferente, né? Completamente diferente. A extraordinária não é um pedido de favor ao governo. É um direito adquirido. Ou, como os textos mais acadêmicos chamam, um direito público subjetivo. É meio que o prêmio máximo de fidelidade do Brasil para o imigrante. Exato. Os requisitos são altos, mas, se cumpridos, a vaga é certa. Se o estrangeiro morar no Brasil por 15 anos ininterruptos. 15 anos é muito tempo. Bastante. 15 anos e não tiver nenhuma condenação penal no histórico dele. A chave do clube é dele. Basta ele fazer o pedido formal. O governo perde totalmente o poder de dizer não. O Estado é obrigado a conceder e pronto. E, analisando essas regras de entrada, existe uma via expressa muito peculiar que a gente não pode deixar de mencionar. O atalho cultural, digamos assim. Isso, para os originários de países que falam a língua portuguesa. Então estamos falando de pessoas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal. Para esse grupo, a exigência de tempo despenca de uma forma absurda. Cai vertiginosamente. Cai de 15 anos na extraordinária para apenas 1 ano de residência ininterrupta, somado à idoneidade moral na ordinária. É o reconhecimento jurídico dos nossos laços históricos e culturais, né? É um facilitador gigante. E já que você citou Portugal, as fontes apontam um detalhe quase secreto que muita gente confunde: o famoso Estatuto de Igualdade. Ah, sim. O caso dos portugueses no Brasil. Um cidadão português que reside no Brasil, se ele quiser, nem precisa se naturalizar para viver como se fosse um brasileiro. Pera, ele tem os direitos sem o passaporte? Exatamente. Desde que Portugal ofereça os mesmos direitos aos brasileiros que moram lá, num acordo de reciprocidade. Uma troca justa. Isso. Aí o português ganha os direitos de um brasileiro naturalizado, mas mantém o passaporte original dele de Portugal. Ele é quase nacional. Incrível. Mas falando em atalhos para conseguir direitos e o passaporte, a gente precisa muito usar esse espaço para destruir um mito gigantesco. Um mito muito alimentado por roteiristas de Hollywood. Ah, eu já sei do que você está falando. O casamento por conveniência para fugir da deportação. Aquele clássico das comédias românticas. Exatamente. O pessoal chama brincando de jura e matrimônio. A pergunta que não quer calar na cabeça de quem assiste filme americano é: casar com uma brasileira ou um brasileiro garante automaticamente a capinha verde do passaporte? Dá entrada imediata no clube? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é implacável nesse aspecto. A resposta é um sonoro e frustrante não.
O Brasil não aceita a aquisição de nacionalidade pura e simplesmente pelo fato do casamento. Não tem passe de mágica romântico, então. Não tem. Formar família com alguém do Brasil pode, claro, facilitar muito a obtenção de um visto de permanência, um direito de morar aqui tranquilo. O que já é ótimo. Sim, mas não tem o poder mágico de pular todas as etapas rigorosas que a gente acabou de falar e transformar o estrangeiro num cidadão do dia para a noite. É fim da linha para as comédias românticas no sistema jurídico brasileiro. Agora, mudando um pouco o foco. Se o sistema exige tanto suor, tanto tempo e regras para deixar alguém entrar no clube, ele também prevê mecanismos para expulsar membros? Ou para que alguém vá lá e devolva a carteirinha voluntariamente? Sim, prevê. E é aqui que a gente entra numa das atualizações recentes mais, sísmicas do nosso direito constitucional. A famosa Emenda 131 de 2023. O que essa emenda mudou de tão drástico? Olha, ela reescreveu a vida de centenas de milhares de famílias da diáspora brasileira. Durante décadas, a regra era um terror. Quem fosse para o exterior e precisasse se naturalizar, digamos, americano ou italiano... Para conseguir um emprego melhor, abrir uma empresa, financiar uma casa. Isso, para sobreviver e prosperar lá fora. Essas pessoas viviam com uma espécie de espada de Damocles sobre a cabeça. O simples ato de adquirir outra nacionalidade lá fora, de forma voluntária, era punido pelo Brasil. Punido com a perda da nacionalidade brasileira. Exato. O Estado enxergava essa busca por sobrevivência econômica como uma espécie de traição, uma quebra de lealdade. O brasileiro perdia o status de brasileiro. Então, o que isso tudo significa na prática hoje com a nova regra de 2023? Significa que o Estado finalmente acordou para a realidade da globalização, as regras foram enxugadas de vez e a proteção aumentou absurdamente. Atualmente, pelas fontes, só existem duas vias possíveis para alguém deixar de ser brasileiro. Vamos a elas. A primeira é o que a gente pode chamar de perda-punição, certo? Certo. E um detalhe muito importante. Essa perda-punição só é aplicável aos naturalizados. O nato não perde por esse motivo. Tá. E quais são os motivos para essa expulsão? Ocorrem cenários bem extremos. Por exemplo, se o indivíduo fraudou o próprio processo de naturalização que a gente discutiu antes. Mentiu, falsificou certidão criminal para entrar? Isso. Ou se ele cometeu um atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E isso jamais ocorre por um mero carimbo de um burocrata chateado. Tem que ter um devido processo legal pesado. Exige um processo super rigoroso e uma sentença judicial transitada em julgado, não tem mais recurso. Se a pessoa perder a nacionalidade assim, não tem segunda chance administrativa. A única esperança remota é tentar derrubar a sentença com uma ação rescisória lá na frente. Exato, o que é raríssimo e dificílimo. É a expulsão por quebra de confiança grave com o Estado que te acolheu. Mas eu imagino que a lei teve que criar uma válvula de escape para quem simplesmente quer construir a vida lá fora, virar a página, sem ter cometido nenhum crime no Brasil. Sim, que é a segunda via, a perda-mudança. Que é totalmente voluntária, né? Exato. É o pedido expresso. Agora, o brasileiro nato ou o naturalizado só vai perder a nacionalidade originária se ele, por vontade própria, redigir um pedido formal perante a autoridade brasileira. Ele tem que escrever dizendo que quer sair do clube. Dizendo claramente, eu desejo abrir mão da minha nacionalidade brasileira. Ninguém tira dele, ele que entrega. E mesmo assim tem uma trasa de segurança humanitária maravilhosa que continua ativa. Para não gerar novos apátridas, como a gente falou antes. Perfeito! O Brasil só aceita esse pedido de renúncia voluntária se isso não transformar a pessoa num Heimatlos. Ela precisa provar que já possui, de fato, outra nacionalidade garantida lá fora. É o fim definitivo do castigo para quem precisa de um segundo passaporte para viver bem. Agora preparem-se para um grande paradoxo nas nossas fontes. Lá vem. A Constituição diz com todas as letras, lá no artigo 5º, que a lei não pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. A famosa regra da igualdade. Em teoria, todos jogam com as mesmas regras, pagam os mesmos impostos e têm os mesmos direitos fundamentais básicos. Mas a própria Constituição, algumas páginas depois dessa promessa, constrói uma verdadeira sala VIP onde os naturalizados são barrados na porta com força.
É uma tensão fascinante dentro do texto constitucional. A igualdade é a regra máxima, mas o Estado age como um administrador de rede de computadores hipervigilante, sabe? Como assim? Pensem no Brasil como o servidor central de uma grande empresa de tecnologia. O brasileiro naturalizado, quando entra, ganha a senha de usuário. Ele pode usar os programas normais. Sim, ele tem acesso livre para usar quase todos os programas. Ele pode prosperar, ficar milionário, pode até ser ministro da Saúde, ministro da Educação ou ser eleito senador da República. Que já é muito poder. Muito poder. Mas algumas senhas de administrador do sistema, aquelas que controlam o núcleo duro do país, são guardadas às 7 chaves apenas para os natos. E por que essa paranoia toda? A justificativa central dos constituintes orbita em torno de 2 prioridades absolutas: a linha sucessória presidencial e a segurança bélica e diplomática da nação. Para decorar quem tem essa senha de administrador, os concurseiros criaram um atalho mental muito famoso, né? O tal do mp3.com. Clássico absoluto. Parece um site de downloads de música pirata dos anos 2000, mas revela os cargos estritamente blindados para os brasileiros natos. Vamos desdobrar a sigla. Vamos lá. O M é para ministro do Supremo Tribunal Federal, o topo do judiciário. O P3 abrange os 3 presidentes capazes de assumir a liderança do país na linha de sucessão direta: o presidente da República e seu vice, claro, o presidente da Câmara dos Deputados E o presidente do Senado Federal. Exato. Isso cobre a linha de sucessão política. Aí a gente vai para o final da sigla. O C é a carreira diplomática, representar o Brasil no exterior. O O, oficial das Forças Armadas. E o M final, que fecha a blindagem, é o ministro de Estado da Defesa. Então, a lógica por trás dessa barreira invisível é impedir que alguém que tenha nascido e cultivado laços profundos de lealdade original em outro estado chegue ao poder máximo de comando do país, certo? Exatamente. O Estado não quer correr o risco de colocar na cadeira da presidência da República, ou liderando os exércitos ou moldando a diplomacia em tempos de guerra, alguém que possa ter o coração dividido com outra pátria. É um instinto de autopreservação do Estado em sua forma mais crua. Faz sentido, pensando estrategicamente. Mas a diferença entre natos e naturalizados não se resume apenas a esses cargos de alto escalão em Brasília. Longe disso. Ela atinge o nível mais visceral possível no cenário de direito penal internacional e isso nos leva de volta àquele caso dramático que abriu a nossa conversa lá no início, o terror da extradição. Onde a sala VIP dos natos mostra seu verdadeiro privilégio. A regra de ouro nas fontes é: um brasileiro nato nunca, sob nenhuma circunstância, será amarrado e entregue pelo Brasil para ser julgado ou preso por outro país. A muralha é totalmente intransponível para o nato. Mas o naturalizado não tem essa mesma sorte. O naturalizado pode sim ser extraditado, e a lei não deixa margem para pena. Existem 2 grandes janelas de vulnerabilidade para ele. Qual é a primeira janela? A primeira é se ele cometeu um crime comum lá no outro país antes de conseguir a naturalização no Brasil. Antes de ganhar a carteirinha de naturalizado. Exato. O raciocínio do legislador aqui é fechar as portas para fugitivos internacionais. Eles não querem que criminosos tentem usar o longo processo de naturalização brasileiro como um mero esconderijo contra a Interpol, sabe? O Brasil dizendo: não sou refúgio de criminoso. E a segunda janela? A segunda é bem específica e pesada. É o tráfico ilícito de entorpecentes. Para esse crime, não importa o calendário da pessoa. Como assim? Não importa o calendário? Não importa se o tráfico ocorreu muito antes ou décadas depois de o indivíduo virar cidadão brasileiro naturalizado. A tolerância da Constituição para o tráfico internacional de drogas é 0. O escudo da naturalização se desfaz instantaneamente. E aqui entra um choque de realidade pesado, porque tem muita gente que acha que criar raízes aqui salva a pele do extraditado. A famosa esperança do laço familiar. Isso. A pessoa acha que ter um filho brasileiro nascido aqui ou casar com uma brasileira cria uma espécie de campo de força magnético contra a extradição. Tipo, o juiz vai ter pena da família.
Mas não tem pena, não. A famosa súmula 421 do Supremo Tribunal Federal destrói completamente essa esperança. A lei é fria nesse ponto. Laços familiares não impedem a extradição de forma alguma. A justiça passa como um trator por cima do casamento e da certidão de nascimento dos filhos. É implacável. E, para finalizar essas barreiras entre natos e naturalizados, as nossas fontes ainda mostram que o Estado também quer proteger a sua soberania narrativa. Soberania narrativa? O controle da mídia, né? Sim, o controle das empresas jornalísticas e de radiodifusão. O Brasil não permite que um estrangeiro que acabou de se naturalizar compre, por exemplo, o controle de uma emissora de TV aberta ou de um grande jornal impresso. Tem um pedágio de tempo. Um pedágio longo e precisa esperar 10 anos ininterruptos de naturalização para poder ser dono ou diretor editorial desses veículos. É a maneira de garantir que a formação da opinião pública não seja orquestrada por alguém que acabou de adquirir laços com a nação. Exato. O Estado quer ter certeza de que você entende o Brasil antes de tentar influenciar o Brasil em massa. Nossa, é muito impressionante observar o nível de controle e as camadas de proteção sutis que existem nos bastidores. É uma arquitetura jurídica belíssima, mas muito complexa. Ao chegar ao fim dessa jornada de hoje, eu diria que fica impossível olhar para o conceito de nacionalidade como se fosse apenas um detalhe burocrático num documento de viagem para passar na alfândega. Não é só um passaporte, de forma alguma. Esse vínculo invisível é literalmente o arquiteto do destino de uma pessoa. É a teia que decide se um jovem sem pátria precisará se apresentar a um juiz lá aos 18 anos para provar quem ele realmente é. Que dita quem pode ter o dedo no botão de comando das Forças Armadas. Que estabelece quem dorme tranquilo sabendo que jamais será extraditado da sua casa e quem precisou, como no caso daquela brasileira que abriu mão da nacionalidade originária por conta própria, enfrentar as duras consequências de ser entregue a uma justiça estrangeira. Compreender toda essa mecânica do solo e do sangue que a gente conversou, as opções de resgate nos consulados, as portas de entrada duríssimas da naturalização e os raros caminhos de expulsão, isso tudo nos dá uma dimensão real e super tátil da nossa própria cidadania. Com certeza. Deixamos de ser apenas, sujeitos passivos das leis e passamos a entender exatamente o peso e as defesas que o Estado nos oferece no tabuleiro global. É libertador entender as regras do jogo. É a verdadeira recompensa de mergulhar nesses guias tão densos de direito constitucional. Agradeço imensamente a cada um que separou um tempo e acompanhou a nossa exploração profunda de hoje. Mas, olha, como sempre, não dá para fechar o livro sem olhar para o que vem pela frente, né? O futuro da nacionalidade. E o cenário futuro é de uma ironia imensa. Passamos toda essa nossa análise falando sobre defender fronteiras de terra, ius solis, e rastrear linhagens de sangue, o ius sanguinis. Regras que vêm desde o Império Romano, praticamente. Sim, mas com a explosão da hiperglobalização agora, o trabalho remoto operando de qualquer lugar do mundo e milhões de nômades digitais vivendo em países com os quais eles não têm vínculo físico duradouro algum, uma questão estrutural gigante surge no horizonte jurídico. Será que esses conceitos milenares estão com os dias contados? É exatamente o ponto. Se o mundo físico, a terra, o solo, importa cada vez menos para gerar riqueza, para trabalhar e trocar ideias, não estaríamos caminhando aceleradamente para a necessidade de um, digamos, direito de nuvem? Um ius nuvem. Caramba, isso muda tudo. Talvez nas próximas décadas a gente veja que o pertencimento a um país não seja mais definido de forma engessada pelo hospital onde a gente nasceu ou pelo sangue dos nossos avós. E seria definido pelo quê? Pelo nosso avatar na rede? Quem sabe, pela contribuição econômica digital, pela presença contínua que oferecemos a um Estado pela internet. Isso acabaria forçando uma reescrita brutal e completa de todas as constituições do planeta. É uma ideia que vira o mundo de ponta cabeça. O passaporte com chip de hoje pode acabar se tornando uma peça de museu super obsoleta, né? Sendo totalmente substituído por um login verificado numa rede global de direitos e deveres em nuvem. É o próximo grande debate do direito constitucional, sem dúvida.
Deixo esse questionamento final ecoando para quem acompanha a nossa análise. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração profunda.